Sim, boa tarde, voltando aqui, o nosso bate-papo, né, que acontecia lá atrás no Terapeuta em Foco, mas agora a gente tem mudado muito aqui a comunicação, né, no Instagram, tenho focado mais aí nessa questão do bem-estar, qualidade de vida, não que o terapeuta também não esteja envolvido nisso, né, porque também esse conteúdo continua sendo para os terapeutas, mas também quero trazer aí esse olhar, né, do bem-estar para o ser humano, cada vez mais presente, cada vez mais consciente, né? Tá dentro ali, das linhas que eu trago como valores pessoais, valores do trabalho, né? Enfim, olá, tem gente nova aqui, sejam bem-vindas. Bom, essa semana a gente vai falar sobre mulher, né? O tema aí da semana, né? Dia 8, Dia Internacional da Mulher. Inclusive, eu tô aqui em Araçatuba, interior de São Paulo, então se você que está me acompanhando aí estiver aqui em Araçatuba ou região, né, e quiser participar, a gente vai ter um café da tarde só para mulheres. Vai ser um café super gostoso que tem aqui perto de casa. E estarei eu e Célia, minha terapeuta corporal aqui em Araçatuba. Ela vai falar sobre saúde emocional, e eu vou falar sobre também o processo de culpa aí na vida da mulher, né? Trazendo ali um paralelo com inteligência emocional e trazendo até algumas ferramentas para as mulheres aplicarem no seu dia a dia. Então, quer participar aí desse café da tarde, você que está aqui em Araçatuba e região, me manda um direct que eu te mando o contato da pessoa que está gerenciando esse café pra gente, tá bom? Para você participar aí desse café da tarde, inspirado nisso e no bem-estar, né? Em ação, que é o nome desse programa aqui. O tema de hoje é sobre mulher, culpa e equilíbrio, né? Como se libertar e viver melhor essa vida, né? Como que a gente pode viver melhor o nosso dia a dia. Então, entrando aqui mais gente. Gente, manda aí, né? Para quem você conhece, para mulher que precisa ouvir sobre esse assunto. A gente vai ficar aí até perto das 6 horas da tarde. Quero manter esse nosso bate-papo aí, né? Semanal, no máximo aí 1 hora. Quero ser o mais breve possível, mas trazer conteúdo rico aí para vocês trabalharem no seu dia a dia mesmo, né? Para trazer melhor qualidade de vida. Deixa eu só logar aqui para eu acompanhar aqui algum comentário que venha no computador, que fica muito mais fácil de gerenciar. Já abri aqui, abri aqui no ao vivo, ótimo, tô acompanhando vocês aqui, tá bom? Então, clica aí na setinha, encaminha pra galera que você conhece e vamos começar com o nosso tema, né? Vamos falar sobre esse processo de culpa, né? O quanto que a gente traz influências ancestrais, nossa, né? E eu não tô nem entrando no campo ainda das constelações, né? Eu tô falando da forma que a gente foi educada, inclusive, né? Socialmente falando. A gente traz muito essa questão do que os nossos antepassados viveram, né? As mulheres viveram e que elas nos ensinaram as nossas avós, as nossas mães, e elas nos ensinaram, e às vezes a gente fica repetindo esses padrões de culpa, que talvez não faz mais sentido no nosso dia a dia, mas que está impressa dentro da gente, tanto através de uma educação que é passada, né, falada ou não, porque antigamente, né, que é um pessoal um pouco mais antigo, sabe o quanto que a gente falava muito pelos olhares, né? Quando eu era pequena, às vezes alguém olhava pra mim, eu já sabia o que a pessoa queria dizer, né? A pessoa só olhava assim, tipo, mais sério, eita, né? O bicho pegou. Então, a gente traz muitas questões aí, né, da nossa ancestralidade e que foram consciências, né, daquela época que foram passadas de geração por geração, que pode estar impactando hoje nessa questão da sua qualidade de vida e te trazendo sensações de culpa, né? Imagina o seguinte, uma mulher, sei lá, 50, 60 anos atrás, ela era ela tinha a função de cuidar da família, de ficar em casa, né, de não trabalhar fora, pelo menos sua grande maioria, tá? E aí, hoje em dia, a gente tem uma sociedade que as mulheres trabalham fora, que as mulheres deixam seus filhos com cuidadoras, na creche, com algum familiar. Imagina o quanto disso traz de culpa, né, para essa mulher,
o quanto que a mulher, às vezes, né, entra no relacionamento e esse relacionamento acaba não seguindo adiante, né? E ela às vezes se culpa porque de repente ela deu mais atenção a uma outra esfera da vida dela e acha que aquele relacionamento não foi nutrido o suficiente. Então a gente traz muitos processos ali de culpa se a gente olhar essa questão falando de forma mais cultural, né? Trazendo esses olhares à sociedade. E aí agora eu vou trazer também o olhar da sistêmica, né? Da constelação familiar, também sou consteladora, quem já me acompanha sabe disso, que às vezes eu facilito alguns trabalhos de constelação fechado no Zoom, então se você quiser participar aí das próximas constelações, ou o Círculo da Vida, né, que eu vou facilitar na próxima sexta-feira, me chama também no direct, tá? Que eu te explico melhor como participar de tudo isso, tá bom? Então, voltando nessa questão das gerações anteriores, né? A gente traz muitos registros emocionais também que passam, né, de mãe para filho, né, de mãe para filha. Então, todas as emoções, todas as sensações, né, que a nossa avó teve durante a gestação da nossa mãe, a gente também traz impresso na gente. Então, sei lá, vou dar um exemplo que aconteceu aí, né, próximo a mim. Minha mãe engravidou quando eu tinha 6 anos de idade. Então, eu e meu irmão tem 7 anos de diferença, assim, de um pro outro. E minha mãe não sabia que ela estava grávida e ela fez uma cirurgia odontológica no começo da gravidez do meu irmão. Essa mulher ficou com a cabeça preocupadíssima com essa criança. Então, toda essa preocupação, essa culpa, né, de alguma forma, o meu irmão trouxe impresso. Assim como também a falta que a minha bisavó fez para a minha avó veio impresso para minha mãe, para mim e para o meu irmão. Por quê, né? Minha avó ela não foi criada pela mãe dela, ela foi criada por um tio. Então ela não teve contato com a mãe, né? Então para ela, né, não teve esse processo de contato de mãe e filha. Isso registrou nela uma falta da mãe, que provavelmente pode ter sido potencializado durante a gestação da minha mãe, né? Lembra que a gente estava falando dos saberes que a gente passa, né, de mãe para filho? Então, minha avó não tinha essa conversa com a mãe dela, né, durante a gestação. E talvez na geração dela se tinha muito pouco esse tipo de conversa, inclusive. A minha mãe registrou essa falta, que os óvulos que deram vida, né, que deu vida a mim e ao meu irmão, tava lá, né, dentro da barriga da minha avó, dentro da minha mãe, sendo gerado dentro da minha mãe, que estava dentro da barriga da minha avó, e eu trago essa sensação de falta também, né? Então, a constelação familiar possibilita que a gente olhe essas questões, né, e trabalhe isso, porque essas informações, essas emoções, esses registros, eles ficam impressos, né, na nossa célula, na nossa psique, e a gente muitas vezes sente processo de culpa que a gente não faz ideia de onde vem. Como assim, né? Como que eu trago essa culpa? Como que essa culpa se manifesta? Como que isso está aqui? Como que isso veio parar aqui? Né? E a gente vai vivenciando isso dia após dia. E aí essas culpas, elas começam a se manifestar nos lugares que a gente menos imagina. Então, sei lá, começo a trabalhar fora e de repente eu não entendi muito bem qual que era o sentido daquele trabalho, do que entregar, de como fazer, né? Recebi lá um feedback do meu chefe, por exemplo. Me vem a culpa porque eu errei. Tô no trânsito e de repente esqueci lá, ou sei lá, não percebi que eu nem esqueci, eu fiz, eu liguei a seta, tava certa, e aí fica, mas será que eu tava certa mesmo? Será que foi isso que eu fiz? Ou entra em relacionamentos abusivos, por exemplo. Mas será que a culpa não foi minha de ter entrado aqui? E aí a gente fica vivenciando essas culpas dia após dia, né? Isso traz muito desgaste pra gente físico, mental, energético e de todas as esferas. Então a constelação é um caminho que pode aí facilitar essa libertação dessas culpas que a gente traz de forma ancestral.
Sem contar a questão da consciência, né, gente? Se a gente começa a ter consciência de como a gente se manifesta a partir de agora, do que faz sentido pra gente, e que a sociedade que se manifestava 40, 50 anos atrás, 60 anos atrás, não é mais a mesma, né? Por que a gente ainda tá vivenciando isso? Por que a gente se sente culpada de algo que foi vivenciado lá atrás? Será que não tá na hora de nós, mulheres, né? E nós, seres humanos também, porque eu vi que tem alguns meninos aqui acompanhando, nos libertarmos de tudo isso, não é mesmo? Bom, o que mais? Como a culpa desequilibra a nossa vida, né? Eu já trouxe essa introdução aqui, né? Essa culpa, ela entra como se fosse uma contaminação, né? Em vários campos da nossa vida. E o quanto que isso tira a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual. E quando eu falo espiritual, gente, não tem a ver com religião, não tem a ver com espírito, tem a ver com essa conexão nossa com esse transcendental, com esse invisível, com a nossa manifestação como ser individual, né? Quanto que isso tira a nossa paz. Imagina a gente carregar uma culpa que a gente nem sabe de onde vem, e às vezes a gente nem fez nada. Gente, você quer um negócio que às vezes traz culpa para a maior parte das pessoas, a gente nem percebe? O processo que a nossa mãe vivenciou na gestação dela e o nosso nascimento. Porque vamos lá, como que é o nosso nascimento? Ou a gente nasce por via de parto normal ou cesariana, né? Tem outro jeito da gente nascer, nasce desse jeito. Os dois são processos que para a mulher, né, por mais que seja natural, um parto natural, né, ou uma cesariana, seja algo ali com acompanhamento, né, mais a medicina, enfim, por mais que hoje seja, hoje não, né, é comum desde que o mundo é mundo, o parto normal, e a cesariana hoje também já se tornou comum no nosso dia a dia, apesar de muitas pessoas contestarem, né. São processos que de alguma forma traz ali desgaste para a mulher, né? É muita energia que é desprendida. Se é um parto cesariana, a mulher tem um tempo de recuperação. E aí a gente acaba trazendo isso muito pesado para o nosso dia a dia sem saber. Porque a gente tinha uma ligação muito forte com aquela mãe, né? Quem é que vai para uma cirurgia que não se sente inseguro? E aí a criança capta aquela informação, aquele bebezinho, sem ter uma construção egóica, sem entender o que está acontecendo ali, capta aquela sensação da mãe de medo, medo de ser mãe, medo do nascimento, medo de dar alguma coisa de errado, enfim. E aquela criança já vai nutrindo uma culpa sem perceber, né? E isso lá na frente pode dificultar o relacionamento daquela mãe e daquele filho. Porque aquela criança, ela pode nutrir uma culpa, não sei de onde vem, não sei se eu culpo a minha mãe, não sei se minha mãe me culpa, e aí fica naquele joguete invisível e a gente cresce nessa dor sem perceber, né? Acaba manifestando toda essa culpa sem perceber. Então, é começar a trazer reflexões mais conscientes e presentes de que esse processo do nascimento é natural a mãe sentir todas essas questões, que a gente não precisa carregar a culpa sobre isso, né? Porque pra gente que é mulher, e se a gente decidir ser mãe, a gente vai passar por isso também. Faz parte da continuidade da nossa espécie, né? Então, é começar a trazer mais leveza para a nossa vida. Começar a tirar essas cascas de culpa, né? Essas ilusões de culpa, porque é sua vida acontecendo. E aí vocês vão falar assim, Adriana, mas é simples você falar isso, né? Super simples, você é terapeuta, né? Enfim, gente, não é. Eu sou uma pessoa que eu trabalho a culpa quase o tempo inteiro em minha vida, gente, né? Porque eu também sou mãe. Gente, para vocês terem ideia, essa semana, aqui onde eu moro, tá muito seco, né? E eu não tava ligando os umidificadores e à noite é complicado para respirar. Meu filho teve sangramento nasal de anteontem para ontem. Imagina, se acordar às 5 horas da manhã com a criança, mãe, meu nariz está sangrando. E aí vem, por que eu não liguei o umidificador? Por que eu não lembrei de ligar? Não lembrei, né? Vida que segue. E aí a gente vai fazer um trabalho de se acolher internamente, um processo de autoanálise e melhorar o fluxo aqui de processo dentro dessa casa para que a gente passe a ligar o umidificador, né?
O Heitor já tem 11 anos, ele pode notificar a gente, porque é um trombolho, né? Ele pode derramar e tudo, então ele precisa de uma supervisão do adulto para colocar aquilo no quarto dele. Mas ele pode nos lembrar, olha gente, esquecemos do umidificador, e aí? E detalhe, a falta do umidificador no meu quarto estava interferindo no meu processo respiratório, meu pulmão, e a gente nem estava percebendo, quer dizer, percebia, mas de onde é que tá vindo? E aí, qual que é o primeiro baque que a gente tem? A culpa. Nossa, mas por que eu fiz isso, né? É quase que um sofrimento instantâneo. Então, é começar a melhorar o nosso fluxo de manifestação do dia a dia para que a gente se libere dessas culpas que acabam acontecendo no decorrer do dia, né? Como eu disse, é a vida acontecendo, é a gente vivendo. E parece ser romântico trazer dessa forma, né? Parece ser simples. E é simples. Mas por que no lugar da gente trazer essa simplicidade, a gente sempre traz as cordas arrastando, né? Atrás da gente, sabe? É sempre muito sofrido. Então, se libertar desses sofrimentos, que também podem ser questões que a gente trouxe lá de trás, registros emocionais, né? A gente não escolhe, a partir de agora, viver uma nova realidade, uma realidade muito mais consciente, presente, percebendo o que a gente pode fazer sempre de diferente, né? Para que a gente se liberte dessas culpas. Gente, o nosso cérebro adora receber perguntas. Inicialmente, a gente fica um tanto quanto angustiado, porque a gente não vai encontrar essas respostas. Mas conforme a gente vai treinando o nosso cérebro com perguntas, vocês vão começar a perceber que as respostas vêm de forma mais fluida. E quando você faz isso, você começa a parar de se negligenciar. E aí esse peso, essas cascas da culpa, elas vão se liberando, te libertando de tudo isso. Deixa eu ver o próximo tópico aqui, que senão eu vou falando, daqui a pouco a gente já mudou de assunto. Vamos lá. Se a gente olhar com o olhar da constelação familiar, muitas vezes a gente quer assumir papéis, né, que não necessariamente são nossos ali dentro daquele sistema. A gente acaba assumindo lugares que às vezes é do outro, né? É muito comum o irmão, né, mais novo assumir o lugar do irmão mais velho, né? É muito comum a gente, né, com a nossa longevidade de vida, que tem ficado cada vez maior, né? A gente ficar responsável por pessoas de mais idade na nossa família. E a gente ser um dos facilitadores do cuidado dessa pessoa, né? Ser um dos suportes de vivência daquela pessoa. E a gente pode prestar suporte para todo e qualquer ser humano, tá? Não é porque é meu pai ou minha mãe eu tenho que prestar o suporte. Eu posso prestar suporte para todo e qualquer ser humano, desde que isso não tenha um preço alto. E o que é esse preço alto? É a gente trazer esse peso do... Ai, desse... É porque meu pai, é porque minha mãe. Não, eu tô prestando esse suporte porque é um outro ser humano que é importante para mim, que eu tenho uma relação com essa pessoa, né? Estou fazendo isso porque eu amo essa pessoa, porque faz sentido para mim. E por que eu tô falando isso? Porque a gente tem mania, né, de entrar no tem que para fulano me, um modo de, eu vou ter que fazer isso por eles, porque eles cuidaram de mim. Só que a gente pode trazer isso com mais leveza. Eu faço isso porque eu sou humano, porque eu sou um ser humano e porque eu estou disponível a prestar esse cuidado para o outro. Eu estou disponível em ser esse suporte para o outro. Estou disponível porque vivemos em sociedade. Estou disponível porque a gente em sociedade, né, vive de uma forma com mais qualidade de vida, né? Por que eu tô falando isso? Porque se você traz essa obrigação, quem que tem a obrigação de cuidar do outro? Pai e mãe, né? São os nossos pais que têm obrigação, né? Que teve a obrigação de nos cuidar, porque agora eu já sou grandinha. Eu ainda tenho a obrigação de cuidar do meu filho, porque ele ainda tem 11 anos. E quando ele for um homem adulto, ele que vai cuidar dele, certo?
Então, quando eu entro nessa obrigação, eu tomo o lugar dos meus avós, como se eu fosse pais, né? Como se eu fosse pai ou mãe dos meus pais. Só que eu não sou pai e mãe dos meus pais, eu sou filha deles. Então, quando eu presto esse suporte, eu presto esse suporte para um outro ser humano, respeitando que os meus pais tiveram os pais deles. E eu posso sim prestar esse cuidado. Porque senão eu começo a pegar essas bagagens inconscientes, é como se eu calçasse a roupa, como se eu vestisse o personagem do meu avô ou da minha avó. E aí eu começo a vivenciar processos deles. Isso traz muita culpa, porque de uma forma inconsciente eu estou excluindo, né, o nosso avô, a nossa avó, quando eu tomo esse lugar. Então, quando a gente respeita a hierarquia nesse sistema, entende que a gente pode prestar sim um suporte, a gente pode prestar sim um cuidado a todo e qualquer ser humano, sendo ele o nosso pai ou nossa mãe ou não, eu não excluo os pais que eles tiveram. Porque, gente, eu tenho estudado essa questão da necessidade de suporte, não é de hoje, tá? Tenho estudado desde o diagnóstico do meu filho, né? Meu filho tá dentro do espectro. E com o meu diagnóstico também, né? Estando dentro do espectro autista, para mim foi muito difícil lidar com essa questão do suporte. Como assim? Eu faço tudo. Só que fazia tudo que nem uma mesa com uma perna quebrada, né? Tinha uma mesa de 4 pernas sem uma perna, né? Ficava tonto ali. Toda hora caía, né? E caía mesmo, gente. Eu tenho questão com mobilidade, viu? Sou uma pessoa que tropeça, que cai, que trupica, enfim. Então, é muito difícil a gente lidar com algumas questões do dia a dia, né? E às vezes a gente precisa sim de suporte. Gente, hoje para mim reconhecer que eu preciso que vá alguém comigo no mercado para fazer uma compra, olha, é um dia após o outro. E segunda-feira, precisei ir no mercado. Quem que foi comigo de suporte no mercado? Meu filho. Meu marido estava trabalhando e quem tinha? Heitor, de 11 anos. Heitor, vamos com a mãe, porque a mãe não dá conta de ir sozinha no mercado, né? Então, a gente pode prestar esse suporte para toda e qualquer pessoa. E não é porque é minha mãe, porque é meu pai, porque é meu irmão. A gente pode fazer isso. E é claro, gente, de acordo com a consciência de cada um. Tem gente que não dá conta de prestar esse suporte. E tem gente que já tem muito mais tônus para prestar esse suporte. Por isso que é importante você estar consciente e presente para que você não se sinta culpado ou culpada caso para você seja muito difícil prestar esse suporte para as pessoas que estão ao seu redor. Ou caso para você seja muito difícil pedir esse suporte, né? Para quê? Para a gente respeitar a hierarquia, para a gente entender essa ordem do equilíbrio entre dar e receber, para a gente entender essa troca, para a gente entender o nosso lugar onde a gente se manifesta. Quem sou eu? Por que me manifesto assim? Por que preciso disso? Para que isso faz sentido na minha vida? Certo? E aí, quando a gente honra esses caminhos, quando a gente reconhece esses caminhos, qual que é o nosso papel na sociedade, qual que é o nosso papel na nossa vida, quais são os nossos valores pessoais, né? O que move você a levantar da cama todos os dias? O que faz sentido para você sair do lugar todos os dias? Então, quando a gente começa a reconhecer esses valores, quando a gente começa a se respeitar no nosso lugar, quando a gente começa a aceitar como a gente se manifesta, a gente pode transbordar na gente. E transbordar de uma maneira muito mais saudável, sem esse transbordo da culpa. Sabe aquela pessoa que parece estar carregando um mundo nas costas, tá sempre, nossa, o sol nasceu, sei lá, fumaçado, a culpa é minha. Eu era essa pessoa, viu, gente? Tudo. Meus pais se separaram, eu tinha 12 anos. Eu, por anos, acreditava piamente que era culpa minha. E às vezes a gente compra essas verdades que às vezes nem o outro vendeu pra gente. A gente cria ilusões na nossa cabeça. E tá na hora, e passou da hora da gente começar a se libertar de tudo isso, né? Trazendo aí um paralelo da questão do diagnóstico que eu trouxe para vocês. O quanto que a gente traz processos de culpa, né? Com o diagnóstico que a gente recebe, seja por questão do transtorno do neurodesenvolvimento, seja por questão de alguma questão de saúde, né? O que eu fiz de errado? O que eu deixei de comer? Como que eu me manifestei para eu atrair para minha vida esse desafio de saúde?
Então a gente parece que é o tempo inteiro querendo se culpar sem perceber. Então tá na hora da gente se libertar disso e começar a fazer perguntas mais saudáveis pra gente. Como que eu posso fazer diferente a partir de agora? O que eu posso fazer a partir disso para ter melhor qualidade de vida? Como é que pode ser mais leve para mim lidar com essas situações? Certo? E eu quero que vocês agora que estão aqui comigo, tanto no ao vivo quanto no gravado, encontrem aí uma posição confortável, né? Vamos fazer um relaxamento aí. Vamos se liberar dessas culpas, né? Se vocês quiserem já convidar alguém para participar aí desse relaxamento, já clica aí no aviãozinho, já manda para essa pessoa. E eu quero ouvir de vocês aí se fez sentido o que eu trouxe, essa questão aí da culpa, né? Desse assunto aí, mulher, culpa e equilíbrio, como se libertar e viver melhor, né? Coloca aqui, eu vi que tem meninos aqui comigo também. Escrevam aqui no chat. Tomar uma água aqui, que a garganta secou, esse ar-condicionado. Bom, vamos lá. Começar esse relaxamento, depois eu escuto vocês no final. Então, quem puder, fecha os olhos, se conecta com você, se permita acessar esse novo lugar, se permita sentir você, ouvir você, estar com você, se permita reconhecer você. E vamos buscar lá dentro de você, através de uma respiração profunda, tranquila, essa pessoa, essa essência. Por que você tem escondido tudo isso? Toda essa manifestação que você é, toda essa essência que você é. Por que você tem se escondido atrás da culpa? Quem que você quer proteger? Do que você quer se esconder? Do que você quer fugir? Vamos encontrar lá no fundo toda essa culpa. Percebe se ela realmente é sua, se ela faz sentido na sua vida hoje. O que ela te traz de ganho secundário? O que você recebe em troca carregando toda essa culpa? Vamos olhar para essa culpa, reconhecer o quanto que foi importante essa jornada de vocês. Por que foi, senão ela não estava até aí? Estava aí até agora, né? E vamos se liberar dela. Se permitindo trilhar um novo caminho. Se permitindo fazer uma nova escolha na sua vida. De uma vida com mais consciência. Sem carregar todo esse fardo pesado, sabe? Sem carregar todo esse peso da culpa. Quem te diz que isso é saudável? O quanto que pode ser mais saudável a sua manifestação se você começar a trabalhar mais na consciência do que na culpa? O que você precisa aprender? O que você precisa transcender para ter mais saúde, mais bem-estar? Então se despeça de todas essas culpas que apareceram aí, que nem pipoquinhas na sua frente, entendendo que foi importante o que vocês trilharam, mas está na hora de você deixar tudo isso ir. E você seguir o seu caminho também. E existe muitas coisas novas e disponíveis para você a partir de agora. Então vamos buscar lá dentro de você esse novo, esse grandioso, esse fluido, esse expansivo. E acessando esse natural de quem é você, essa essência de quem é você. Respire fundo, se imante do seu amor, se recarregue dessa energia e vá voltando tranquilamente, se acolhendo, se abrandando,
se fortalecendo. No seu tempo, abra os olhos, preguice. Voltando. Mais liberta, presente, consciente. E aí, minha gente, como é que vocês estão aí, depois dessa liberação aí, dessas bexiguinhas, dessas pipoquinhas aí da culpa? Como é que tá aí? Escreve aqui, compartilha comigo, como é que vocês estão? Se liberando de tudo isso. E aí, quem quer compartilhar? Bom, lembrando que na sexta-feira eu vou facilitar um círculo da vida sobre o não dar conta. Esse é um tema muito presente na vida das mulheres, né? A gente dá conta, mesmo achando que a gente não vai dar conta. Então, você quer participar, já tem um circulado definido, tá? Então, você quer participar, entre em contato comigo. Tem aí nos meus stories direto, né, o link para o meu WhatsApp. Já manda um WhatsApp para mim, que eu te explico melhor como que você pode participar, certo? Então é isso, alguém tem alguma dúvida, alguém quer mandar algum comentário aqui, como é que foi a experiência para vocês? Como é que foi aí se liberar dessa culpa? Quem pegou depois, eu vi que teve gente que entrou depois, assiste de novo, vai ficar gravado aqui para vocês, tá? Façam esse exercício, se conecte com você. Quem ainda não faz análise, bora fazer um trabalho de análise para trabalhar essas culpas internas, essas culpas ocultas aí que ficam trazendo ganhos secundários que às vezes a gente nem percebe. E quando a gente para olhar, a gente fala, gente, mas era isso que estava aqui atrás. Então, busca um profissional que faça sentido para você, que trabalhe essa questão do acolhimento, essa questão da consciência. Se você se identificou com o meu trabalho, eu também sou psicanalista, estou disponível aqui para você, pra gente iniciar um trabalho junto, tá bom? E é isso, e quem tá aqui em Araçatuba, sábado, a gente vai ter um café da tarde mega bom, falando de emoções, de inteligência emocional, um café da tarde dedicado para mulheres, um café super gostoso que tem aqui na Rua de Cima, na Cristiano Olsen, a Cussi é outra. Gente, eu moro aqui há menos de 3 anos, eu ainda tô aprendendo a andar nessa cidade, vocês não estão entendendo. Cresci a vida inteira na capital. Então é isso, meu povo. Gostei muito de estar com vocês. Semana que vem, deixa eu ver qual que vai ser o nosso tema de semana que vem, aqui no Bem-Estar em Ação. E aí eu também quero que vocês sugiram temas, tá? Alguma coisa que vocês queiram que eu traga aqui pra gente trabalhar. Semana que vem, hoje é dia 5, semana que vem dia 12. Vamos ver o que temos aqui dia 12. Que agora eu tô chique, gente, eu tenho uma linha editorial, tenho uma equipe que cuida do meu Instagram, ó, top. Dia 12, live. Como cuidar da sua energia e melhorar a sua qualidade de vida. Então, vai ser o próximo tema, tá? Da semana que vem, dia 12, estaremos aqui às 17 horas. São lives que eu não quero que passe muito tempo, eu quero que a gente seja mais objetivo, que nem a gente foi hoje, né? Bem certeira aí no tema, né? No exercício. Durante essas lives eu quero trazer aqui alguns tratamentos breves, né, pra gente já ir trabalhando aqui, vocês também conhecerem meu trabalho. Então, quem acompanha aí e quer trazer aí uma sugestão de tema, bora também mandar o direct, bora mandar o WhatsApp, gente, aí ó, no link da bio tem um link direto pro meu WhatsApp, tô sempre disponível lá, a não ser os horários que eu tô atendendo, né, quando eu tô atendendo eu demoro pra responder, mas sempre respondo o WhatsApp, tá bom? Então, quiser me mandar tema lá, olha, Adriana, Bem-Estar em Ação, quarta-feira, tema sugerido tal, tá? Mandem aqui, porque esse programa é feito para vocês, tá bom? Então, é isso. Elisa depois vendo gravado, o Rodrigo também. Meninas, muito obrigada quem entrou aqui, a Silvana, a Tica, o John, a Flávia, a Antônia, todo o pessoal que entrou aqui para acompanhar o nosso encontro de hoje, o nosso Bem-Estar em Ação. Tá bom? Muito obrigada e até na próxima semana.